Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje vamos falar sobre novos ataques ucranianos no território russo. Vamos ouvir o Zelensky se manifestando sobre o tal avião russo que teria sido derrubado com 65 prisioneiros ucranianos. Cada um fala uma coisa, né? Mas vamos começar ouvindo os dois interessados, os dois lados. Já ouvimos a versão da Rússia, agora vamos ouvir a versão da Ucrânia. E para isso nada melhor do que o próprio presidente, certo? Então, gente, parece que tivemos um episódio bem sério lá na Rússia, né? Fontes ucranianas estão dizendo que drones atacaram uma refinaria de petróleo em Tuapse que pertence à Rosneft. Os oficiais locais da Rússia confirmaram que rolou um incêndio nessa unidade que é voltada para exportação, mas já foi controlado. Eles disseram que foi no setor de vácuo que pegou fogo e, pelo que parece, não teve feridos nem vítimas, o que é uma boa notícia. A Rosneft ainda não se pronunciou sobre isso, mas, segundo a fonte ucraniana, foi o Serviço de Segurança SBU da Ucrânia que usou os drones para atacar a refinaria. Eles estão determinados a continuar batendo em pontos que abastecem a Rússia nessa invasão que já dura 2 anos. A ideia é atingir lugares importantes, não só para a economia russa, mas que também forneçam combustível para a tropa deles. Nos canais do Telegram já apareceram fotos do incêndio e também estão dizendo que drones foram responsáveis por esse ataque. Se for verdade realmente, é pelo menos o 4º ataque grande à infraestrutura energética russa na última semana, incluindo um ataque num terminal de exportação de combustível e um complexo de processamento em Ust-Luga que exporta produtos de petróleo. E olha que interessante, a Ucrânia, que faz transbordo de gás natural da Gazprom, controlada pelo Kremlin para a Europa, parece que está intensificando os ataques em instalações grandes de produção e exportação de petróleo da Rússia. Isso tudo, claro, aumenta a preocupação sobre o fornecimento global de energia. Os preços do petróleo subiram hoje, quinta-feira, depois de um ataque dos Houthis em navios da costa do Iêmen. A capacidade anual da planta de Tuapse é de 12 milhões de toneladas métricas, produzindo nafta, óleo combustível, gasóleo de vácuo e diesel de alto teor de enxofre, fornecendo principalmente para Turquia, China, Malásia e Singapura. Em 2023, processou mais de 9 milhões de toneladas de petróleo bruto, gerando milhões de toneladas de gasóleo e óleo combustível. Vamos falar um pouco então agora sobre o avião de ontem, aquele que foi derrubado. Segundo altos funcionários do governo russo, a inteligência militar da Ucrânia foi avisada uns 15 minutinhos antes de o avião russo, cheio de prisioneiros de guerra ucraniana, entrar numa área onde acabou sendo derrubado na quarta-feira. Claro, segundo os russos. Então, a Rússia, como vocês sabem, está acusando a Ucrânia de ter abatido esse avião na região de Belgorod, na própria Rússia. Nessa queda, 74 pessoas teriam morrido e 65 delas eram soldados ucranianos capturados que estavam indo para uma troca de prisioneiros de guerra. E a Ucrânia? Bom, até agora não disse nem que sim nem que não, mas já pediu uma investigação internacional. O Andrei Kartapolov, que é um ex-general russo e agora está lá no Comitê de Defesa, falou para os outros deputados, seguindo a linha do Partido Rússia Unida, que eles deram o toque para a Ucrânia. Veja o que ele disse. 15 minutos antes do avião entrar na área, a gente passou todas as informações e a inteligência militar ucraniana até confirmou que recebeu. Mas aí tem um porém. A inteligência militar da Ucrânia fala outra coisa, dizendo que os russos não avisaram nada sobre esse voo. E o Andriy Yuzov, que fala pela inteligência ucraniana, ainda disse em entrevista para a rádio Sivoboda que eles não receberam nenhum pedido escrito ou falado da Rússia para evitar ataque naquela área do espaço aéreo onde o avião caiu. E tem mais. O Yuzov falou que tinha outros 2 aviões russos, o AN-26 e o AN-72, voando por lá também. E ele não descarta nada, até fala que pode ter sido provocação ou até que usaram os prisioneiros ucranianos como escudo humano para transportar munição e armas, como, por exemplo, os mísseis antiaéreos S-300 que estão sendo usados na guerra. Essa situação é um retrato dessa guerra. Cada lado conta uma história e às vezes fica difícil saber de que lado está a verdade. Na verdade, como sabemos, numa guerra a primeira vítima é exatamente a verdade. Mas essa história do avião é bem séria, porque é o caso mais grave desse tipo que aconteceu em território russo reconhecido internacionalmente. Quais outras informações temos sobre isso? Parece que acharam pedaços de um míssil no local onde caiu o avião, lá na região de Belgorod. Mas, claro, isso é o que a agência de notícia TASS, que é do governo russo, está falando, citando os serviços de emergência. E a história está ficando tensa mesmo. Moscou está dizendo que a queda desse avião foi um ato terror pontinho da Ucrânia. Mas, do outro lado, o presidente da Ucrânia, Zelensky, está pedindo mais clareza sobre o que realmente rolou. Principalmente quer saber quem estava a bordo do avião. E ele ainda acusou a Rússia de brincar com a vida dos prisioneiros ucranianos.
Zelensky está pedindo uma investigação internacional. E olha, essa ideia também foi apoiada por Dmitry Lubinets. Ele até falou na TV que acha que os russos vão fazer um monte de barulho, mas não vão deixar ninguém chegar perto do local do acidente. E ainda por cima vão jogar a culpa na Ucrânia e não vão entregar nada para análise. Mas qual é a posição oficial do governo ucraniano sobre o caso? Bom, nada melhor do que o próprio presidente para falar sobre isso. Vamos ver um vídeo que ele gravou para a TV, o que ele disse sobre o assunto. Hoje, o ministro da Defesa Umerov, o comandante em chefe da Luz, o chefe de inteligência militar Budanov e o chefe de serviço de segurança Maliuk apresentaram seus relatórios sobre aeronaves e a troca de prisioneiros. Está claro que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros de guerra ucranianos, os sentimentos de seus parentes e as emoções de nossa sociedade. Todos os fatos devem ser estabelecidos, tanto quanto possível, dado que a aeronave caiu em território russo que está além do nosso controle. Nesse momento, a palavra-chave são os fatos. Recebi relatórios do comandante em chefe do Estado-Maior sobre o uso de nossa Força Aérea. A inteligência militar está esclarecendo o destino de todos os prisioneiros de guerra. O Serviço de Segurança investiga todas as circunstâncias. Também instrui os ministros de Relações Exteriores da Ucrânia a informar os parceiros com base nas informações disponíveis para a Ucrânia. Nosso Estado insistirá em uma investigação internacional. Realmente, gente, por enquanto, só a Rússia tem acesso ao local da queda. Passou na TV umas imagens mostrando pedaços de avião espalhados num campo cheio de neve. A TASS disse que encontraram as caixas pretas do avião e vão mandar para Moscou para analisar no laboratório do Ministério da Defesa. E tem mais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir por causa de um pedido da própria Rússia para tentar descobrir os motivos desse ato criminoso ucraniano.